hoje fazer a leitura da lição de número 10, que será lecionada no dia 8 de março de 2026. E o título dessa lição é O Espírito Santo, o Capacitador. O textuário está em Joel, no capítulo 2, versículo 28, a parte A, que diz que e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A verdade prática diz que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. Então, diante disso, relacionando o texto áureo com a verdade prática, nós temos aqui o derramamento. Então, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa. Uma promessa de quem? Uma promessa de Jesus, uma promessa de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E essa promessa, ela não é absolutamente uma promessa para um grupo de pessoas específicos, mas o comentarista nos diz aqui, na verdade prática, que é uma promessa universal. Isso significa que é para todos. Então, é uma promessa para todas as pessoas. E essa promessa, esse derramar do Espírito, esse derramamento do Espírito, esse derramar, ele é uma promessa para todos que tem uma finalidade, um objetivo que é capacitar. Então, o derramar vai trazer uma capacidade que antes não se tinha, que é de pregar, mas não necessariamente de pregar em si, porque a pregação já existia, mas essa capacidade vai trazer à pregação uma coisa que nós chamamos de poder. Então, vai angariar ou vai energizar a pregação com poder. E esse poder para pregar, essa pregação, ela tem uma finalidade, ou seja, pregar o evan, o evangelho. O evangelho, então, ele é pregado e quando o derramamento do Espírito vem, dá poder, e esse poder é o que nós chamamos de capacitação. Então é isso que nós temos aqui nesse primeiro momento. Seguindo então adiante, nós vamos aqui verificar alguns apontamentos da leitura bíblica em classe. Então, no texto da leitura bíblica em classe, diz: E há de ser que depois, então esse depois aqui é interessante analisarmos, derramarei. Então, aqui derramarei, aqui isso está para o futuro, está apontando para algo que não ia acontecer naquele dia em que o texto estava sendo lido. O meu, então aqui, o meu, nós temos algo com posse. Então, é algo que é dele. Dele quem? É algo de Deus. Derramarei. É algo de Deus. O meu espírito. Esse espírito
ele está com E maiúsculo. Então, nós estamos falando aqui o espírito como uma pessoa e não como uma influência ou uma energia ou uma energia. Sobre, então aqui é em cima de toda há uma exceção, que é uma pergunta, é de toda mesmo ou há exceção? De toda carne, aqui carne é todo o corpo físico vivo, corpo físico vivo, mas que nós temos uma ideia também que seja de pessoas. Então, nós temos aqui a figura de Deus que vai derramar uma outra pessoa sobre outras pessoas, e essas outras pessoas é chamada de toda, a totalidade. Toda o quê? Toda carne. Então, Deus, ele derrama o espírito sobre o ser humano, que ele chama aqui esse ser humano de carne. Então ele continua dizendo aqui, dividindo essa carne, ele divide essa carne e diz o seguinte, que essa carne são vossos filhos e vossas filhas. Então aqui, filhos e filhas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Depois ele chega em uma outra parte que ele chama de velhos. Então a outra parte aqui da toda a carne são os velhos. Então observe aqui que aqui ele fala sobre os velhos. Sonharão sonhos. E depois os vossos jovens, e os jovens ele relaciona com as visões. Então observe aqui que toda a carne, aqui é o total, e aqui é a divisão dessa carne, e nós poderíamos dizer que o resultado do derramamento é, primeiro, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aqui entra como o resultado, o resultado que nós podemos chamar também de capacitação. Então aqui é o capacitar. Então essa lição ela traz exatamente isso para nós. Então, no primeiro momento, nós temos aqui a ideia de várias pessoas. Então, lá em cima, nós temos Deus. Deus, ele promete derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, que ele chama
essas pessoas de carne. E ele divide essa carne em 3 braços. Primeiro ele chama de filhos e filhas. Segundo, ele chama de velhos. E o terceiro ele chama de jovens. E há uma outra classe aqui que fica de fora, mas que na verdade está dentro, é para quem ele está falando. Então a ideia aqui é que ele está falando para os adultos. Vossos filhos, vossas filhas. Filhas de quem? Dos adultos daquela nação. Então veja bem que quando ele fala de filhos e filhas, ele relaciona a profecia. Quando ele fala de velhos, ele relaciona a sonhos. E quando ele fala de jovens, a visões. Então, é essa ideia que o texto que nós acabamos de ler nos traz, quando ele diz claramente que e há de ser que depois derramarei o meu espírito, toda carne. E agora ele vai subdividindo. Então, o versículo 28, ele está dentro desta ideia. Nós agradecemos, muito obrigado e até a próxima.